Estamos aqui de volta no Food Connection. O assunto agora é a carne bovina, que tem a fama de ser a carne mais cara do mundo. Ela tem origem no Japão, e que aqui no Brasil agora ela está ganhando muito espaço. Será que ela é tão cara assim? Tem que ser tão cara assim? Vale tudo que ela custa? Hoje a gente vai tentar destrinchar um pouco esse assunto e temos um convidado especialista para falar disso, que é o Daniel Steinbruch, que é proprietário da Guidara, que acho que é a maior produtora, né, de rebanho Wagyu do Brasil. Isso. E você também é o presidente da Associação dos Criadores de Wagyu. Então, ensina pra gente, explica pra gente por que a carne de Wagyu é tão cara e se vale o quanto custa. Perfeito, muito obrigado pelo convite, primeiramente. O Wagyu ele é caro por um motivo muito claro, que é um animal um pouco mais tardio, ou seja, ele demora mais para engordar e ele exige uma dieta energética. Então, a fase de confinamento dele, a gente faz um semi-confinamento e depois um confinamento, e esse período dura em torno de 28 a 36 meses. Então, o alto valor dele é por conta do custo maior de produção, e também pela escassez genética. Então, se você pegar o rebanho hoje no Brasil, de Wagyu puro tem em torno de 7.500 animais, dentro de um universo de 220 milhões de cabeças no Brasil. Então, e isso daí no mundo inteiro também, com exceção do Japão, que tem uma maior quantidade, o Wagyu ele é escasso. Vamos ouvir o que fala a Tatiana Caruso, que é a diretora de marketing da Associação de Criadores de Wagyu aqui no Brasil, sobre o futuro dessa raça por aqui. Tem o depoimento dela aí, vamos ver. O que a gente tem observado é que o mercado ainda tem uma capacidade de absorver essa produção, tem uma capacidade muito grande. Eu acredito que hoje a gente poderia dobrar a nossa produção do Wagyu, tanto do puro quanto do cruzado, que a demanda ainda superaria a oferta, tá? Isso sem falar no mercado de exportação, né? Eu acredito muito no Wagyu pro consumo nosso brasileiro no cruzamento, tá? A nossa maneira de consumir a carne, eu acredito que a experiência do Wagyu cruzado já nos atenda. E o puro, eu acredito que vai acabar sendo o nosso produto de exportação para o mercado Oriente Médio, Europa, enfim. Agora, eu queria ver também o que pensa o cozinheiro, né? O especialista em carnes, né? A gente também colheu um depoimento de um parrillero, como se diz na Argentina, para falar um pouco sobre como ele usa isso no seu restaurante. Eu acho que como uma coisa relativamente nova, os valores não estão muito regularizados. Então tem alguns muito caros, outros mais baratos. E como tem diferentes graus de marmoreio a carne, então aí tem uns cortes com um preço muito mais em conta e outros absurdamente caros. Sim, a gente procura no Wagyu alguns cortes que em outra raça seria impossível de fazer somente grelhados na parrilla. Como por exemplo o coxão mole, coxão duro, a gente usa também aranhita e alguns outros. O Wagyu dá essa possibilidade, por ser tão macio, a gente coloca diretamente na grelha e fica muito bom, muito bom. E também é interessante ver como as pessoas conseguem entender que não depende somente do corte, senão como depende de uma raça para que tenha características diferentes essa carne. Bom, a Ana é vegetariana, já foi, né, vegetariana. Estou aqui fazendo egípcia. E ainda não come carne. Mas você sabe que Plena. A minha experiência com o Wagyu, pela primeira vez, foi em 1995 no Japão. E a melhor experiência que eu tive ao provar esse tipo de carne foi como se fosse um peixe. Porque foi um sashimi de Wagyu, quer dizer, a carne crua, bastante entranhada de gordura, né? Bastante, como a gente está falando, marmorizada, né? Que é uma característica dessas raças japonesas que a gente genericamente chama de Wagyu. E era uma coisa impressionante porque era crua, como se fosse um atum, assim, uma barriga de atum, e dissolvia na boca e dava transmitia um tipo de paladar de carne que eu nunca tinha experimentado.
Por outro lado, eu fui também, nessa mesma ocasião, nessa mesma época, eu fui também num jantar cerimonial, estava um dos príncipes, herdeiros, não sei o quê, e o cardápio era francês. E aí tinha um bife Wellington, não sei o quê, cheio de molho, de trufa e tal, e era feito também com wagyu. Eu achei a maior bobagem. Muita gordura, né? Muita gordura e muita maciez, a carne se perdia. Quer dizer, para o nosso padrão de comer carne, eu gosto de carne assim, com fibra, né? Com textura. E aquela carne ali, você não sentia o gosto da carne, só sentia o preço, assim, a pompa em torno do negócio, né? Então, eu ainda acho que a gente precisaria descobrir o jeito certo brasileiro de consumir uma carne desse tipo. Eu, por exemplo, filé mignon de wagyu, eu acho um desperdício, assim. Não, mas tem que fazer alguma coisa com o filé. Mas então serve cru, faz sashimi, entendeu? Agora, já as carnes de dianteiro, que normalmente são mais duras, mais rígidas, as do wagyu você consegue fazer até grelhadas, né? Sim. Então, eu acho que é um outro... Tem que usar as carnes de segunda do wagyu, por exemplo, para a gente descobrir o sabor que essas carnes podem ter com maciez, né? Na verdade, o wagyu não tem carne de segunda. Essa aqui Eu falei de segunda, entre aspas. Não, ou seja, as carnes de dianteiro. A grande experiência do wagyu é justamente essa. Porque você pega de cabo a rabo, o animal ele tem suas qualidades. Então, colchão mole, quem disse que você poderia fazer um colchão mole na churrasqueira? A gente lançou um corte chamado Topside que vem do colchão mole. Você faz na churrasqueira é melhor do que picanha. Muita picanha por aí. Justamente. E o wagyu eu brinco que ele é democrático. Por que ele é democrático? Porque você tem cortes desde R$20 até R$500, R$600. Qual é o de R$20? Costela. Para o consumidor? Sério? Sim. Para o consumidor final? Não, isso daí da indústria, né? Saindo da indústria. Isso chegaria a quanto para o consumidor? Aí, normalmente, a margem é 30%, né, que o mercado coloca. Mas, de qualquer maneira, assim, você tem essa variação e o nosso trabalho é justamente agregar valor nesses cortes que você chamou de segunda para reduzir o valor do contrafilé da picanha que todo mundo quer. Sim. E a gente não consegue fazer esse equilíbrio uma vez que os cortes de segunda são depreciados. Na verdade, deveriam ser apreciados. Claro. Não, na verdade, esses cortes de segunda, só para... Desculpa. Que chamados de segunda, que são já os de dianteiro, mesmo em bois não marmorizados, eles são de primeira qualidade também. Sim. Só que a gente utiliza, em geral, em longos cozimentos e tal. O interessante do wagyu é usar esses cortes de uma forma diferente, em vez de fazer o longo cozimento, que aí ficam deliciosos, né? Os cortes de dianteiro são deliciosos, e de qualquer boi bem tratado. Né? Sim. Mas só no caso do wagyu, você pode usar esses cortes de dianteiro, em vez de fazer um guisado 3 horas, você fazer ele na parrilha, fazer ele na grelha. Isso aqui é interessante, descobrir esse outro registro de paladar, de cortes de dianteiro. E aí você começa a sentir o sabor do corte. Você falou, quando você começa a cozinhar molho, etc., você perde esse sabor. E o dianteiro tem um sabor característico, diferente da costela, diferente do traseiro. Então, você comendo ele só grelhado, te dá essa experiência também. E o wagyu tem a questão da saciedade. Você não precisa comer um steak. Quando a gente começou a trabalhar com o mercado da carne, eu sou produtor rural, nunca imaginei que eu ia entrar nisso, só que eu entrei porque eu não tinha onde comercializar meu animal. Então eu falei, bom, já que não tem um frigorífico que pague a remuneração que eu preciso para o animal, vamos começar a comercializar essa carne. E aí o brasileiro tem a mania de comer o steak, né? Então pega um ancho, um chorizo de marmoreio alto, come 350 gramas e aí passa mal. Sim. Então, o bonito do wagyu também é que você come pouco, te dá uma experiência fantástica e você não precisa se esbanjar. Com 150 gramas você está satisfeito
e leva essa experiência para casa. Eu acho que o grande lance é que a gente fala muito, né, que é a mudança de paradigma no consumo, né? A gente não precisa de tanta carne, a gente precisa de alimentos de mais qualidade, não precisa de tanto animal, enfim, pode aproveitar o animal como um todo e valorizar o animal como um todo, já que, né, enfim, aquela vida foi, né, enfim... Nem abre essa portinha, Tá, não, mas nem abre essa portinha. É que eu vou sou chorar. eu não sou vegetariana, mas é isso, já que a gente se alimenta de animais, a gente tem que honrar aquele bicho. Enfim, cuidar e tratar direito. O Wagyu costuma ser mais bem tratado, né? Até pelas características e necessidades do bicho. É aproveitar o bicho como um todo, realmente, assim, sabe? Valorizar cada pedacinho, até os ossos, enfim. Essa é a minha percepção de como a gente deve consumir carne, menos, com mais qualidade. O Wagyu, ele vem de uma região que, assim, em termos de clima e condições de terroir e tudo, é muito diferente do Brasil, que é o Japão. A adaptação desse tipo de raça aqui é muito complicada. No Japão eles têm uma amplitude térmica muito alta, então assim, a questão de clima no Brasil não interfere tanto. Logicamente que quanto mais frio, maior a deposição de gordura do animal, mas com a nutrição a gente consegue chegar num patamar de qualidade muito próximo ao Wagyu japonês. Mas também não é o nosso interesse chegar nesse patamar, porque eu não acredito que o consumo desses marmoreios altíssimos seja para a nossa cultura, para o nosso consumo. Então, a gente trabalha com um sistema de semi-confinamento a pasto, que é justamente para tentar reduzir um pouco esse custo, que no Japão ele é confinado a vida toda, e também trazer um pouco mais de sabor para a carne, e não ter esse marmoreio elevado, altíssimo, que o consumo fica mais complicado para o nosso padrão. Aí teria que destinar esse animal mais para a culinária japonesa, fazer um sashimi, um yakiniku, enfim. Eu acho que é interessante adaptar para o gosto brasileiro, porque os japoneses têm uma característica alimentar, assim, que eles gostam de coisa macia. No Japão, eles valorizam muito as coisas creminho, macio. Tal. Maciez. Então, até os peixes gordurosos, não é só pelo sabor. Eles têm um certo paradigma assim, de paladar, que é de coisa macia. E que não é o caso do brasileiro em relação à carne, por exemplo. Ninguém quer carne dura, mas a gente gosta de sentir a fibra, de sentir... Então, o grau de marmoreio, ou seja, o grau de gordura entranhada que se usa no Japão, nos melhores cortes de Wagyu, é um exagero, assim para o nosso paladar, pelo menos, né? Para o nosso padrão. Lá eles consomem 70 gramas, 100 gramas. Então, eles comem pouco, né? Inclusive, comem menos que a gente. E outra coisa é que lá também sempre vai ser também uma coisa cara, porque a carne, qualquer carne no Japão é caro porque eles têm pouco território, tem pouco área para criação. Você acha que no Brasil, que a gente tem muito mais terra, a tendência é expandir a produção de Wagyu aqui e baixar os preços? Com certeza. A gente está fazendo um trabalho para aumentar, né, o volume de Wagyu, mas onde vai ter o principal crescimento é no Wagyu cruzado, que aí entra mais no paladar nosso. Uma carne com menos marmoreio, porém um marmoreio superior ao que se encontra no mercado hoje. Você tem cruzado também? Né? A gente trabalha, a gente tem a linha de puro cruzado, taurino e cordeiro. Taurino? Mas taurino são as raças que não são zebuínas, Isso. né? Isso não são o quê? Que não são zebuínas. As zebuínas são zebuínas. Os zebus têm aquela corcova, sabe? Que é o gado que era mais comum no Brasil. O zebu é o Bos indicus e aí tem o Bos taurus, que é de origem continental europeia. Quando você vê o boi que não tem corcova, que é retinho em cima... porque eu não entendo nada. Assim. Então, vai muito do teu objetivo. Mas, assim, o crescimento que a gente está vendo, a gente consegue mensurar muito com questão da certificação de carne, que hoje a associação faz um trabalho de certificação de carne e
está crescendo de forma exponencial. Então, tanto a questão de novos criadores entrando na raça, novas marcas de carne entrando, então isso daí a gente vê com bons olhos e claramente a gente nunca vai chegar num valor de boi commodity, mas a gente vai... A tendência é que o produtor sabendo trabalhar os cortes, esse custo do Wagyu como um todo tende a diminuir. Bom, aprendemos todos então um pouquinho mais sobre o Wagyu, até a Ana. Estou olhando desconfiada. Estou fazendo egípcia aqui. Mas um dia você ainda vai abrir A gente vai... Não vou não. Um dia eu não vou não. O Wagyu vai mudar o teu paladar. Você abriu a latinha de atum? Não. Você abriu a latinha de atum? Não. Eu fiz um peixe pra você, aquela Não, vez, peixe depois. sim, mas assim, acima disso não, gente, porque a minha questão é com os animais mesmo. Eu não sou aquela vegetariana que fica, enfim, que come peixe, que fica assim... eu acho que, enfim, desejo todo o sucesso do mundo para você, amigo, mas eu quero dizer que eu também desejo que o mundo coma menos carne e que um dia a gente não coma mais os bichinhos, é isso aí. Comer menos com mais qualidade.